Olá, eu sou a Filipa Silva e este é o podcast de Mães Imperfeitas, um espaço onde se partilha o que não se partilha, onde falamos sem culpa e sem tabus, onde nos apoiamos, transformamos e curamos, porque a nossa história nunca é só nossa, tal como a nossa cura. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast. Hoje tenho aqui comigo a Cátia Pereira. A Cátia, que já se vai apresentar, mas eu estou muito feliz. Primeiro, agradecer-te por estares aqui. Depois, porque eu própria já tinha pensado em te convidar e de repente eu abri aí uma altura, tive esta sensação de não quero que o podcast seja sempre escolhido por mim, não quero. Todas as histórias contam, não é? E parece de repente eu é que escolho as pessoas, e então abri esta coisa de quem é que sente que quer vir partilhar a sua história e de repente tu contactaste-me e eu fiquei, olha que máximo, e então eu fico super honrada de ter essa confiança, de também ter-te a escolher estar aqui e partilhar a tua história. E quem és tu, Cátia? Essa é a tal pergunta, A tal não é? pergunta que às vezes, olha, tenho tido tantas pessoas a dizer, olha, não sei. Eu, ai que bom, finalmente. Pronto, as pessoas nem sempre sabem exatamente o que é que são, ou são tanta coisa, não é? Sim, eu sinto que me defino hoje, amanhã já me vou definir outra coisa completamente diferente, não é? Isto És é uma algo, peregrina da alma, não é? Não é verdade? é mesmo isto. A peregrinação tem sido muito esta busca incessante de me entender, de alquimizar partes minhas e poder entrar em contacto com esta alma, este espírito, isto que é muito oculto, que é misterioso, e o que é que está aqui, o que é que está para além da nossa percepção. Então eu sinto que sou de facto uma peregrina da alma, seja no terreno, não é? Levando os grupos e não só peregrinando eu sozinha também, mas também dentro de mim. Então eu sinto que eu venho muito trazer este fora e dentro, estes polos. Tem sido um trabalho feito neste sentido, muito. Este trabalho interno e externo também. Conhecer também o meu corpo, muito resgatar a dança, o canto, não é? Temos aí algumas coisinhas em comum em relação à dança. Completamente. E eu sinto que nós, para nos sentirmos mulheres, assim, super realizadas connosco, é importante conhecermos o nosso corpo. É importante conhecermos o prazer e o desejo pela vida. E isso passa primeiro pelo corpo. É muito isto que eu tenho aprendido. Agora eu estava aqui, estou aqui com duas perguntas para ti e não sei porquê, diz-me tu, porque se calhar sinto que vão bater, talvez, um pouco no mesmo. Ou a resposta vai dar para as duas, digamos assim. Que é, estava com curiosidade de perguntar como é que tu começaste esta questão da peregrinação, não é? De começares a peregrinar. Ai meu Deus, peregrinar, isso. E também de levares grupos contigo, não é? A ter essa experiência que tu tens contigo mesma. E o porquê também de sentires este momento de partilhar aqui a tua história, de partilhar algo teu aqui neste cantinho. Olha, começando um bocadinho pelo início, como estavas a dizer, que já me tinhas contactado anteriormente. Eu na altura fiquei assim muito assustada, sabes? Foi do género, falar sobre mãe, ser mãe. Ok, isto para mim é algo novo, até porque eu tive contigo, não é? Num grupo que tu facilitaste. E eu pela primeira vez eu tive muito esta sensação de impulso de ir. Foi um chá virtual e onde nós partilhámos entre mulheres histórias do parto e eu nunca tinha partilhado nada sobre o meu parto. Nunca. E sempre tinha escondido muito isto para mim, ou seja, tinha-me desenvolvido imenso a mim, mas depois esta parte era uma parte mais escura, porque a minha filha não foi uma filha desejada. Ela tem que idade agora, Cátia? Ela tem 10 anos. Ok. Eu fui mãe assim super nova, aos 22 anos. Uau. Assim uma surpresa, a minha grande bênção foi ela. E tem-me ensinado imenso, imenso mesmo. E para te dizer que eu naquela altura não estava pronta, porque eu até quando tu me perguntaste aquilo, eu era assim, o que é que eu vou dizer? Eu vou contar a minha história. Isto é assustador para mim. Então foi um processo
desde então, não é? Depois também de me assumir, de assumir a minha própria história, e eu sinto que hoje também estou aqui para assumir outra parte minha, que ainda está aqui a ser montada. Então é assim também uma enorme honra poder estar aqui contigo e poder partilhar contigo, e não só com as pessoas que vão ouvir, porque eu acho que há um certo momento que as histórias já não são nossas, não é? As histórias já são serviço. É muito isto que eu sinto. Sem dúvida. E neste momento é o que eu estou a sentir. Eu sinto que a minha história pode ser serviço, pode ser, nem que seja um pequeno excerto, pode fazer a diferença na vida de outra mulher, de outra mãe, de outro pai até, não é? Tu sabes, estás a dizer isso e eu estou a ficar assim super emocionada, porque esta é uma grande missão do podcast. Eu comecei a construir este projeto com essa missão, não é? De dar voz às histórias e de serem um serviço, porque eu costumo dizer que a nossa história nunca é só nossa. Nunca nos toca sempre só a nós, e cada vez mais vivemos sozinhos e precisamos de histórias e de perceber que não estamos sozinhos. Porque mesmo que não seja exatamente a mesma coisa, há sempre alguma coisa que nos toca a nós. E eu fico mesmo muito feliz porque tenho sentido muito em alguns podcasts esse vir cá, e tu conheces a Dina, por exemplo, a Dina já veio cá 2 vezes, está em breve para sair um outro, que é essa sensação de eu preciso de ir aí para fazer mais uma transformação, para curar algo mais, não é? Para partilhar e assumir algo mais, e que na verdade acaba por ser uma cura, não é? Um ritual de tu estares a partilhar. Então eu fico mesmo muito feliz de te ouvir falar isso, e sinto-me mesmo honrada de, poça, caramba, ainda bem que este meu cantinho serve esse meu propósito. E eu vinha mesmo no carro e vinha mesmo a pensar sobre isto, que é fogo, esta mulher tem uma missão do caraças, meu. Ela parte do dia dela, ela está a entrevistar pessoas, ela investe o seu tempo, do seu dinheiro para poder trazer algo tão bonito, tão belo, não é? Porque esta sala é bonita, não é? Está tudo pensado com carinho. E eu vinha no carro e vinha a pensar nisso. E tipo, é mesmo super bonito. Obrigada. Sério. És assim uma grande inspiração neste sentido, trazer Obrigada, estas histórias. Porque ultimamente também é muito isso que eu tenho trazido, é trabalhar com histórias das pessoas, não é? E é super poderoso, não é? Esta exploração interna e a manifestação de algo perante aquela história. Eu sinto que é super importante não ficarmos só nela, mas sim trazermos algo. E eu aqui tenho trabalhado muito ultimamente, não é? Eu trabalho muito com coaches e terapeutas, de eles poderem trazer algo estruturado, muito através da geometria sagrada e dos arquétipos, para poderem fazer uma viagem com o outro. Ou seja, perante a viagem interna que fizeram com eles e a exploração, saberem, ou seja, montarem isso, curarem isso neles e poderem trazer isso ao outro, não é? E muito isto que tu fazes aqui também e que agora estamos a fazer, não é? Estamos a fluir. Então é assim muito belo este mundo das histórias pessoais. Eu sinto que é assim os portais para nós podermos expandir. Completamente, sem dúvida. E qual é a tua história, Kátia? Olha, querida, então, fizeste-me aqui uma segunda pergunta, que foi onde é que eu comecei esta parte das peregrinações, não é? Então, eu sinto que tive assim um grande clique quando entrei neste mundo do desenvolvimento pessoal. Antes de fazer a minha primeira certificação em coaching, eu já vinha a estudar muito esta parte mais oculta da física quântica, da neurociência, da epigenética, e depois deparei-me, eu iniciei um projeto de empreendedorismo, comecei a montar a minha equipa, mesmo ainda estando no trabalho que tinha antes, porque eu era Fashion Advisor. Sério? Eu fazia transformação. As coisas que eu descubro sobre as pessoas. Eu fazia transformação ao nível exterior das mulheres, ok? Durante 9 anos, trabalhei para uma marca assim bastante conhecida, e a minha formação base é da ação social. Ok. Então, ou seja, já nasci com este bichinho também da ajuda, não é? E para te dizer como é que isto tudo começou, não é? Mas isso já depois de seres mãe? Já depois de ser mãe, não é? Ou seja, este meu clique, esta minha mudança aconteceu aos meus 27 anos de idade. Eu estou com 33. Ok. Estou com aquela idade mágica, 33.
E entretanto, o meu virar de chaves foi na minha primeira certificação em coaching. Porque o que é que eu ia à procura? Eu ia à procura de poder ajudar a minha equipa, não é? Porque eu estava a desvincular-me de um local onde eu já não me identificava, porque eu percebia a tristeza daquelas mulheres que iam à procura de uma transformação exterior, porque e muito a quererem consumir, não é? E quero ficar mais bonita nisto, quero fazer aquilo, quero... Então, isso para mim, eu comecei a sentir o vazio delas, sabes? Comecei a despertar e a sentir o vazio delas. E, entretanto, depois deparo-me com o coaching, nem sabia o que era o coaching, nunca tinha tido um processo, e fui logo tirar formação, e com uma pessoa assim super assertiva, que eu sinto que deu assim uma volta de 360 graus à minha vida, que eu costumo dizer que me deu assim um grande murro no estômago, foi o Jorge Coutinho. Na certificação que eu tirei com ele, e a partir daí eu nunca mais parei, ou seja, eu logo nesse momento eu comecei logo com 10 coaches, depois desses 10 coaches continuei com alguns, vieram outros, então eu a partir daí eu desisti completamente daquele negócio que eu estava a montar, de empreendedorismo, onde eu tinha equipas que começava a construir e depois as pessoas desistiam, e foi aí que me fiz procurar o coaching, que é, ok, o que é que eu posso fazer para com que isto não aconteça, para manter as pessoas motivadas. Então eu já estava aí a ter um pouco de consciência, e foi logo nessa certificação que eu ouvi falar do Caminho de Santiago, também já tinha ouvido falar, mas haviam pessoas que já tinham feito, e também ouvi falar de Vipassana. Não sei se já ouviste falar, que é um curso, não é, de meditação de silêncio durante 10 dias, e isso foi também outro ponto de viragem da minha vida, que foi fazer esse curso em Espanha, de estar 10 dias em silêncio a ouvir-me, não é? Foi muito, depois nessa altura, foi muito perceber o que é que eu queria, quem é que eu queria realmente tocar neste mundo. Neste mundo do coaching, não é? Que hoje em dia já não faço quase coaching, né? Faço mais parte de terapeuta energética e muito esta coisa de condução à criança, a expurga das emoções, sabes? E eu sinto que é aí que é o maior desbloqueio. Mas aqui houve um virar de chaves de uma outra vida, sabes? Eu sinto que esta parte que eu estou a contar foi a minha nova vida, um descobrir de um novo mundo completamente diferente daquilo que eu tinha ao meu redor. E eu tive uma outra vida, como eu costumo dizer, que eu, mais ou menos na minha adolescência, começo-me a sentir muito, muito vazia, sabes? Muito sem direcionamento. Sempre vivi muito à base da adrenalina, ok? Sempre muito no mundo da sensação, no mundo do experimento. Desde fazer motocross, desde não é, dancei à noite, ok? Durante um tempo tinha um colega que dançava com ele, que fazíamos as nossas próprias roupas e dançávamos com umas bolas neon, com correntes, assim, umas coisas muito giras. É muito engraçado porque eu não tenho qualquer memória desse momento, porque eu sinto que houve uma fase da minha vida, que já vamos chegar lá, que não sei porquê, mas perdi as fotografias. Tenho imensa pena de não ter, por exemplo, essas fotografias em que trabalhei à noite. Hoje em dia estou a honrar essa minha parte, porque também quis muito esconder de mim mesma, que para mim não era bonito, sabes? Eu trabalhar à noite, mas eu sentia-me ali feliz. Tanto que nesta certificação em coaching, a primeira coisa que me bateu foi: qual foi o momento que tu te sentiste mais feliz? E eu não tinha nenhum momento. E depois fui realmente a este momento. Eu senti-me verdadeiramente feliz quando estava em cima de uma coluna a dançar. Porque eu sentia que, estás a ver aquele filme O Soul dos miúdos, que é tipo como tu entras em contacto com uma outra dimensão. Então eu sentia que ali era onde eu fluía. Okay? Então
houve um momento no final da minha adolescência, a partir dos meus 18 anos, em que, ou seja, eu termino com um namorado que tinha na altura, que era 6 anos mais velho que eu, era super responsável, os dois trabalhávamos na noite, e foi aí também que eu comecei a trabalhar em bar, depois também, ou seja, aos meus 17 anos eu já trabalhava na noite. Ok, foi assim logo muito cedo. E quando eu deixei de trabalhar na noite e comecei, ou seja, e terminei com esse namorado, eu tive uma grande reviravolta ali aos 18 anos. Foi exatamente aos 18 anos. Quando eu começo nesse ano, na minha viagem de finalistas, a consumir drogas, ok? Ou seja, eu comecei a consumir drogas leves nessa altura, e nesse ano foi um ano assim muito, muito desconstrutivo para mim, porque foi o vivenciar de tudo muito intenso, ok? E foi um mundo novo. O que é que eu sinto que já tinha isto muito enraizado, não só na família, ok? Por historial. Isto o quê? Quando tu dizes isto enraizado? O consumo de drogas. Ok. Sim. Já era uma coisa que vinha Sim, já é uma coisa familiar, ok? Isto depois também fui olhar profundamente toda esta minha história em constelação sistémica, pronto, todas estas ferramentas que nos ajudam imenso a entendermos. E entretanto, ou seja, começo a querer vivenciar a vida ao máximo nesse ano, assim, de uma forma desacerbada, não é? Porque o que é que eu sentia? Que eu estava com uma pessoa mais velha que eu, ele era quase como se fosse. Ele ensinava-me, ou seja, ele estava a tirar formação de professor português-francês na faculdade, e então ajudava-me imenso também com os meus estudos. Era quase como se fosse um irmão, sabes? E o nosso relacionamento era super tranquilo. E quando eu voltei às minhas amizades mais novas, todas elas consumiam drogas, ok? Ou seja, as minhas amigas consumiam drogas desde os 15 anos. Este seio de amizades. Então eu, ou seja, saio de um relacionamento em que ele era basicamente meu irmão mais velho, não é? E volto a estas amizades, e para eu me poder enturmar, eu começo também a consumir. Eu lembro-me que o meu primeiro consumo foi até na discoteca Tamariz. Uau! E eu lembro-me que foi com uma amiga e que ela que achava que eu já consumia há algum tempo. Então eu nem lhe disse que tinha sido a primeira vez, sabes? Foi tipo mesmo para eu me poder... e eu, durante muito tempo, eu tive imenso medo de consumir a primeira vez. Porque, ou seja, é algo que tu desconheces, não é? Claro. E aí já estamos a falar de drogas mais pesadas. Sim, cocaína. Então... foi muito engraçado porque quando eu experimentei aquela vez, eu senti algo transcendental, ou seja, era como se algo tivesse a preencher um vazio que estava por preencher ao longo de uma vida, sabes? Então eu percebi, uau, o que é isto? Ok? Então o que é que aconteceu? Eu depois, entretanto, nesse mesmo ano, eu volto a estar com o pai da minha filha, porque a nossa história é desde os meus 13 anos, ok? Então volto a estar com ele. Isto foi ao longo destes anos todos uma relação de vai e vem. E ela teve fim já há cerca de 6 anos. E entretanto, o que é que acontece? No meio disto tudo, eu jamais pensaria que iria ser mãe, não é? Eu nesse mesmo ano, ou melhor, no ano seguinte, eu junto-me com ele. Isto aos 19? Aos 19 anos. Ou seja, saio de casa dos meus pais, junto-me com o pai da minha filha, vamos morar os dois juntos. E éramos duas crianças autênticas, não é? Sim. Então eu lembro-me que já estava a começar a trabalhar com moda, deixei de querer estudar. Eu estudava e trabalhava à noite, na altura. Lembro-me de ter uma vida super às largas, sabes? Que era do género, ganhava imenso dinheiro à noite durante o fim de semana e depois ia para a escola durante a semana e já tinha uma vida quase de adulta. Sabe, assim, super, super independente. Foste adulta super cedo. Sim, muito cedo, muito cedo. E entretanto... E ele também consumia, Kátia? Sim. E isso eu sinto que também fez com que nós tivéssemos este relacionamento assim
não tão saudável, não é? Uhum. Porque também nos estávamos a encontrar os dois, sabes? Assim, que era muito isso. E entretanto, no meio disto tudo, junto-me aos 19 anos, e eu aos 21 anos estava no carro agora a vir e estava aqui a pensar. Foi exatamente no mês de março que eu engravidei, há 11 anos É atrás. sério? Sim, sim. Estava a fazer aqui as contas. A minha filha nasceu em Uau! novembro. E nós estamos aqui. Sim, ou seja, há exatamente 11 anos atrás, eu tinha-me separado pela primeira vez do pai da minha filha. Uau! Uma das primeiras vezes. E o que é que aconteceu? Eu já não estava a aguentar, porque na altura eu trabalhava, ele não trabalhava, e depois ficava sempre muito em casa, e eu estava muito insatisfeita com aquilo, né? Porque não, eu sempre fui uma pessoa muito para a frente, muito de fazer, muito sonhadora, eu queria abraçar o mundo. E hoje em dia quero também abraçar o mundo, não é? E entretanto, eu lembro-me que nessa altura eu disse a ele, pá, não dá mais, não dá mais. Então, o que é que eu fiz? Eu sou muito desconstrutiva, que é de género, pá, quando meto uma coisa na cabeça eu vou. Então, arranjei uma casa e quis ir morar para lá sozinha. Eu não tinha a minha filha, não é, na altura. E foi muito engraçado que depois nós conversámos, reatámos e ele foi comigo para essa casa nova, que era uma Ok. casa maior. E foi aí que a minha filha foi feita, foi nessa altura. Ou seja, Ok. quando nós reatámos Reataram. dessa vez, ela foi concebida. E foi muito engraçado porque, passado um tempo, eu tinha a certeza que eu estava grávida. A sério? Tinha mesmo a certeza. Eu nem fiz os testes da farmácia nem nada, fiz logo os testes de sangue. E tinhas 21. Tinha 21. Tinha 21 anos. Como é que é descobrir uma gravidez aos 21 anos? Foi Nessa loucura. assustador. Foi assustador. Eu lembro-me que na altura eu tinha deixado de consumir, não estava a consumir drogas pesadas, estava a consumir drogas leves. Deixei de consumir mais ou menos. Foi quando eu decidi me separar, sabes? Foi antes de decidir me separar que eu disse: eu não quero isto para mim, isto não é a minha vida, ok? Então eu sinto que também foi quase uma preparação para a gravidez, sabes? Foi mesmo algo divino, algo muito grande que chegou e que fez com que eu não tivesse ali coincidido nesse momento de consumo. Então, depois, entretanto, engravido, estou grávida, recebo o telefonema da clínica, não é? Porque eu senti logo no meu peito, senti que o meu peito estava muito diferente, percebi logo, senti o meu corpo e estava mesmo com certeza que estava grávida, mas depois de receberes a notícia que ficas mesmo, Claro, é real. ok, é verdade, ok, esta intuição está certa. Então foi assim, eu fiquei em choque. O pai da minha filha ficou felicíssimo da vida, assim, a saltar de pulos, porque ele sempre me disse: eu adorava ter um filho teu. E, e foi assim um choque tão grande para mim. Na altura eu não quis, eu rejeitei a minha filha. Na altura eu marquei o aborto, ok? Eu tinha o aborto marcado e eu sinto que houve um chamamento muito grande. Ou seja, eu tinha 21 na altura e eu sinto que houve algo muito grande que me disse: tem essa criança, porque os meus pais sempre me deram o melhor, mesmo com poucas possibilidades, eles deram-me sempre o melhor. E, ou seja, eu tinha uma casa, morava na casa dos meus pais que só tínhamos um quarto, mas eu andava num colégio privado, estás a ver? Ou seja, eles não me deram em termos de uma casa gigante ou um carro bom, bens materiais, mas eles sempre apostaram muito na educação, na minha educação e na educação da minha irmã. E eu via isso deles, sabes? E eles eram um modelo para mim. Então, ter uma filha em que tinha o pai dela que estava desempregado e que eu é que tinha e sustentava a casa, não é? Para mim, aquilo era... Sabes, eu naquela altura, quando eu decidi ter ela, eu tinha a certeza que não ia ficar com ele. Tinha mesmo a certeza. E tu chegaste a ir nessa marcação do aborto? Como é que foi essa decisão? Olha, eu cheguei a ir ao Hospital de Cascais a ouvir o coraçãozinho dela, não é? E muito com a certeza que ia fazer o aborto, mas muito triste também. Mas depois eu, quando voltei para casa, ele falou comigo e
e disse-me, pá, há miúdas de 18 anos, há miúdas de 17 anos a terem um bebê, ele não lhe vai faltar nada. E eu sempre muito focada naquilo que os meus pais trouxeram, não é? Para mim. É esse momento que muitas das vezes nos vem o que é que tivemos, não é? Uhum. Porque são os nossos exemplos, não é? São as nossas referências, não é? Então houve um clique. Eu tive uma conversa com a minha mãe e ela... A tua mãe soube na altura? Sim, ela soube, eu partilhei com ela. E ela disse-me ali umas coisas que para mim foram muito importantes. E então eu decidi, ok, não vou seguir para a frente com isto, vou assumir esta responsabilidade. Pá, é uma grande desconstrução, né? Aos teus 21 anos tu percebes, ok, já tenho esta responsabilidade. Ok, então bora lá. E olha, foi um dos períodos mais felizes como casado, eu sinto que foi mesmo a gravidez. Tivemos assim um período muito feliz em que estávamos muito, muito juntos um do outro. Foi uma boa forma de podermos estar mais conectados. E depois a Petra nasceu. E eu desde sempre, desde muito pequena, que eu sempre senti, encontrar aqui a palavra, mas basicamente que toda a gente me abandonava. Ok? Então no parto aconteceu exatamente a mesma coisa, que foi eu sempre muito com uma energia masculina, ok? Eu rebentaram as águas às 3 da manhã, nós estávamos a ver um filme na sala, ele já estava a dormir ao meu lado e eu senti as águas. E eu disse, está na hora. Ele ficou tão aflito, quis pegar em mim, levou-me para o hospital e não levou nada, sabes? Tipo, fui sem nada, já tinha tudo preparado, não é? Tipo, sem o ovinho, sem as minhas coisas, sem relógio, sem telemóvel, sem o meu telemóvel, ou seja, eu fiquei logo internada, ele ficou ali comigo, e eu não tinha nada, não tinha roupa de bebê, não tinha nada. Foi assim, estás a ver, tipo mesmo infantil, percebes? Uau! Então, logo desde aí começou uma desconstrução muito grande. Eu tive preparação para o parto, e sabia o que era o epidural e o que era a ocitocina, pronto, como é que eu poderia fazer, ou seja, eu preparei-me, não é? Eu estava com tanto medo, tanto receio, que eu preparei-me, não é? Claro. Então eu já sabia tudo isso e eu entrei ali com energia modo mesmo masculina. Não, eu não vou levar epidural, eu não quero ocitocina no soro e eu não quero ficar deitado numa cama, eu quero uma bola e quero ficar ali a rebolar. Acho que eu sou muito assim. Sou muito... É assim, estás a ver? E foi. Exatamente assim. Ou seja, às 3 da manhã arrebentam as águas e eu às 9 da manhã 10 da manhã é que eu começo a sentir as primeiras contraçõezinhas e as médicas, as enfermeiras a quererem-me colocar ocitocina no soro e eu disse, não, você não vai colocar ocitocina no soro, que eu não quero só soro. Estás a ver, tipo assim, super... E elas depois chegam a uma altura, já era mais ou menos 4 da tarde, e disseram-me, Kátia, você não pode estar mais sem ocitocina no soro, está a perder o líquido amniótico, e não quero levar epidural. Não, eu não quero levar epidural. Ok. Isto porquê? Porque eu tenho uma tatuagem na minha espinha. Ok. Então eu já tinha mentalizado que não ia levar. Então foi muito engraçado que levei isso até ao fim. E só às 5 e pouco da tarde é que me abriram os olhos e disseram assim, não, você vai levar a ocitocina, porque a sua filha vai entrar em sofrimento, senão nem amanhã saímos daqui. E eu, tá bem. E passado 15 minutos ela começa tudo, estás a ver? Tudo a acontecer. E eu, ok, tá bom, estou a entrar em trabalho de parto com muita vontade de já... Ou seja, antes de fazer a força já estava mais ou menos com 5, 6... naquela limiar de poderes levar a epidural. E vem a pessoa que dá o epidural e olha para mim e diz assim, você vai estar muito pior do que aquilo que está, não quer levar epidural? Eu disse, não quer levar epidural. Pode levar epidural mesmo com a tatuagem. Eu sou assim muito... Então, pronto, olha, quando chegou assim aos 8, 9, eu era assim, pronto, ela tinha razão.
ela tinha razão, e eu deveria mesmo. Então eu fui muito sempre pela dor. Os meus processos sempre foram pela dor até há muito pouco tempo. Que era este vício do corpo já estar... já ter este vício entranhado de ser sempre tudo pela dor. E nessa altura o que é que aconteceu? O pai da minha filha não me está a conseguir dar suporte. Ele sempre me disse que possivelmente não iria conseguir acompanhar o parto. E antes, mais ou menos aos 8 dias de dilatação, ele já está quase a desmaiar e eu super preocupada com o processo dele, nem era com o meu, sabes, tipo, é do género, controlar tudo e todos, tipo, estou bem, estou aqui, não preciso de epidural, tu é que estás mal, assim muito. Controle profundo, sabes? E depois, entretanto, ele sai, eu fico sozinha e eu fico assim, agora é que eu estou bem, estás a ver? Porque eu sou sempre uma pessoa muito solitária. Eu conheço muita gente e estou rodeada de muitas pessoas, mas eu no fundo sinto-me sempre muito sozinha. Ok. E este é uma grande aprendizagem, é cada vez mais, que é aprender a estar comigo, não é? Sem ter que ter nenhum fator externo, sem ter que ter nada, não é? E amar-me assim, exatamente como sou. E nessa altura, ou seja, já houve um abandono, outra vez, não é? Abandono, não é? Eu tive muitos outros ao longo da vida e depois entra a minha mãe dentro da sala de parto. Aquilo era uma festa. Uau. Ai, foi terrível, sabes porquê? Porque depois a minha mãe, entra ela em processo, começa ela a chorar e a não me conseguir dar apoio. Porque começa a tomar as minhas dores. As tuas dores. As minhas dores. E eu lembro-me que estava a fazer a força completamente ao contrário, em vez de colocar-me, ou seja, para a frente, eu colocava-me só para trás, tipo, estás a ver? Com esta posição tipo de guerreira para trás, tipo, puxar as costas todas para trás. E foi muito giro porque eu estava em transe mesmo, eu não estava a ouvir aquilo que me estavam a dizer. Então houve mesmo uma enfermeira que me disse assim: não, a força não é por aí, não é assim, é ao contrário. E eu aí dei-me o clique. E aí, porque ninguém me conseguia segurar, sabes, de tanta força que eu estava a fazer inverso. Uau. Então lá eu acordei, não é? E daquela teimosia imensa, e lá consegui com que a minha filha nascesse. Depois, na altura, eu lembro-me que ao mesmo tempo estar a ter o meu processo, que estava muito preocupada também com a minha mãe. Lembro-me na altura que depois a minha filha veio, eu cortei-lhe o cordão umbilical. E pronto, olha, o meu parto foi assim uma coisa muito tipo a modo guerreira, sabes? Foi sempre assim que eu enfrentei a vida e todas as situações. E pronto, olha, depois... Eu estava aqui com duas perguntas, se tu me permites. Estava aqui a pensar, estava-te a escutar e fiquei aqui com duas perguntas. Porque tu disseste então que tu deixaste de consumir antes de engravidar. Como é que foi esse processo? Fizeste sozinha? Assim? Foi... Sim, os meus processos de deixar de consumos foi sozinha. Depois este também mais tarde, que foi assim mais profundo. Então, mas durante a tua gravidez? Durante a minha gravidez eu não consumi, ok? Eu estava próximo de pessoas que consumiam, mas não consumi. E comecei a consumir quando a minha filha fez basicamente 1 ano de idade. Foi quando eu voltei a retomar os meus consumos. Aí separei-me novamente do pai da minha filha, antes dela ter 1 ano de idade. Depois tivemos uns meses separados e voltámos a estar juntos novamente. E que foi quando voltámos a estar juntos novamente que aí voltam os consumos, mas de uma forma mesmo já bastante afirmada, ok? O que é que tu queres dizer com isso? Bastante afirmada. Assim, normalmente existem vários tipos de drogas, não é? E a cocaína, pronto, ela tanto pode ser injetada como a cheirada, né? Inalada. Sim. E normalmente a cocaína, quando ela é inalada, ela pode-te criar alguma dependência, mas não é uma dependência aquela que nós conhecemos, sabes? De ficar mesmo agarrado e precisar daquilo quase para sobreviver. Não, eu havia vezes que fazia consumos, sei lá, 1 vez por mês, ao fim de semana. E eu sinto que há muitas pessoas, sabes? Eu tenho vindo a acompanhar muitas pessoas
que nem sequer falam sobre essa história sua, que já passaram por esses consumos assim muito ligeiros, mas que de alguma forma depois camuflam com outro tipo de consumos ou adições ou compulsões, ok? Porque é sempre para um vazio, como Sim, tu disseste. exatamente. E entretanto, ou seja, antes dela nascer, eram drogas mais leves, pesadas, ou seja, cocaína eram poucas vezes, mas depois, quando ela nasceu, estava muito próxima. Ela estava muito próxima, era basicamente todos os fins de semana, ok? E isto para mim foi como se fossem os dois mundos, que era o mundo de ser mãe e o mundo oculto e escuro, sabes? E tu consegues perceber o que é que te vês voltar aí novamente, esse vazio que tu... Sim, olha, sabes, eu sinto que de alguma forma também estou a trabalhar isso em mim agora e estou muito mais assertiva e muito mais centrada, mas eu sempre fui um bocadinho uma pessoa influenciável, ok? Sinto que ter o amor, não é? O tal pertença que tu dizias. Exatamente. E eu sentia muito que tinha também aí a grande questão do pai da minha filha, não é? Que o que é que acontecia? Eu na altura eu já ganhava um ordenado muito acima da média, ok? E ele sentia-se muito inferior. Então foi aí que ele quis também fazer algo extra, ok? Com esse submundo, para poder também se afirmar dentro do casal. E então, como nós éramos muito abertos em relação a isso, eu disse, ok, está bem, então eu vou-te ajudar, bora, e vamos fazer isto. Era como se fosse quase um business, estás a ver? Um negócio, estás a ver? Então eu sinto que aprendi logo e essas coisas todas, e já mesmo quando era mais nova, porque também sempre fui muito empreendedora, fui presidente da Associação de Estudantes, fundei a Rádio Escola, sabes? Sempre tive assim muitos projetos. E então foi do género, bora lá, mais um projeto, sabes? Tipo, sem muita consciência do que é que estava a fazer, o que é que era. Então depois passado, sei lá, um ano e qualquer coisa, nós mudámos de casa para uma casa grande e aí foi a primeira vez que eu mudei de casa com ele. Ok. E aí foi quando houve assim o maior declínio, sabes? Ele muitas vezes tinha assim umas depressões muito profundas, eu acompanhava nesses casos e ao mesmo tempo sentia-me muito impotente, porque eu sabia que estava ali naquela relação muito para o ajudar, mas que no fundo também não conseguia ajudar mais, porque se eu me fosse afundar com ele, depois como é que seria com a minha filha, não é? Pois, porque nesse processo todo tu és mãe. Como é que é viver hoje, não é? Claro que deves ter passado 10 anos um olhar completamente diferente, não é? Daquele que tinhas na altura. Claro. Mas como é que é viver esse lado de ser mãe, não é? De teres um ser ainda mais tão nova, não é? Teres essa responsabilidade, como tu dizes, e viver esse mundo paralelo. E isso leva-me a outra pergunta que eu tinha, que é porque tu começaste até por dizer, quando nós fizemos o encontro sobre o parto, que ainda era algo de ti que tu nunca tinhas falado. O que é que te levava a não falar disso? Como é que era um lugar tabu na tua vida? É, porque carregava uma culpa gigante. Ok. Não é? Carregava uma culpa gigante e foi preciso um processo de perdão. Foi preciso um processo de perdão muito grande. E é um processo de perdão constante e diário com a minha filha. Não é? Sim, porque ela esteve lá. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe, mas eu sinto que eu posso fazer diferente hoje com ela. Tu falas disso hoje com ela? Falo. Falo. Ela sabe o que é que são drogas. E tu tinhas a culpa... O que é que tu sentias culpa, Kátia, dessas coisas todas? Olha, sentia culpa... Eu hoje consigo perceber que não tinha maturidade suficiente e que também procurava algo em mim. E que este foi o processo catalisador para eu fazer aquilo que faço hoje, sabes? E para eu poder olhar para o ser humano de uma forma completamente diferente. Olhando para mim primeiro, não é? Mas... aqui recorda-me a pergunta que eu agora viajei aqui para outro mundo. Estava-te a dizer, essa culpa que tu carregavas era a culpa do quê, não é? Sim, era a culpa de eu não ser uma mãe
ideal ou perfeita, lá está, não é? Porque eu sempre fui multitasking, que era do género, eu conseguia estar em todo lado ao mesmo tempo. Eu também tive o grande apoio dos meus pais neste processo, não é? Porque depois eu muitas vezes trabalhava por turnos, eles ficavam muito com ela, ou seja, eles até há bem pouco tempo, mais ou menos até há 3 anos atrás, foi quando eu entrei neste mundo do desenvolvimento, 2017, 2018, eles eram os segundos pais dela. Eles sempre tiveram numa educação muito presente, eram muitas vezes mais eles do que eu. Então eu sinto que este mundo do desenvolvimento pessoal também me fez eu dizer não basta, eu não quero trabalhar por conta de outrem. E a grande impulsionadora deste meu processo foi a minha filha. Foi ela que eu olhei para ela e disse assim, não, tu não vais vivenciar mais este mundo, eu também não vou. E vamos as duas juntas construir a nossa família. Que somos nós as duas, não é? Então tem sido assim um processo bonito, mas doloroso ao mesmo tempo. Imagina. Porque depois é também um aceitar dos meus pais já não serem pais dela, entre aspas, não é? Não serem cuidadores dela. Então, isto tem sido aqui um processo muito grande. Um rasgar muito grande, não é? Sim. Então, eu sinto que cada vez que possa estar a ir mais abaixo, não é? Que já não tem acontecido. E mesmo quando acontece, eu permito-me, mas também escolho não estar lá muito tempo. Claro. De eu olhar para ela e pensar assim, não, está aqui uma grande mulher. Está aqui uma grande mulher e que de alguma forma ela também ajuda o pai nos seus processos. Ainda o ano passado a namorada do pai, que foi a minha melhor amiga, morreu, ok? Então ela ficou sem a sua segunda mãe. E tem sido assim também um processo para ela assim doloroso, que eu acredito, ela esconde muito a sensação e a emoção dela, mas por vezes ela desaba comigo porque sente um sítio seguro, não é? Mas eu sinto que ela vai ser assim uma super mulher depois de todas as coisas que tem ela uma já... mãe que é uma super mulher. Sim. E sabes, eu adoro mesmo estas histórias de superação e agora estava aqui a pensar, até porque o tempo passa muito rápido. Uhum. No meio disso, qual é o teu clique tu disseste que depois tiveste aqui uma fase mais sombria, não é? Portanto, voltas a consumir, entras num espaço. Qual é o momento onde tu mudas? Olha, como é que se passa esse processo? Foi no momento em que eu senti literalmente a morte. Foi no momento em que eu sentia sair-me do meu corpo com basicamente uma overdose, em que eu disse, chega, basta. E isto coincidiu com a morte de um avô meu. E eu fui ao velório dele. Eu tive essa overdose entre o velório e o funeral. E quando eu fui ao funeral, eu chorei como nunca chorei na vida. Descontroladamente, porque eu vi-me ali naquele caixão. Sabes? E esse foi o grande clique. E aí tinhas que idade? E a tua filha? Olha, eu tinha 27 anos. Foi há cerca de 5 anos. 27, 28, 29. Portanto, demorou mesmo... Sim, 6 anos atrás. Foi preciso aquele momento, sabes? Foi mesmo preciso aquele momento. E eu sinto que foi um processo de depois mais ou menos uns 2 anos de fazer este... Sabes porquê? Porque eu consumia drogas sem ninguém perceber. Sem ninguém perceber. Toda uma... Eu ia para o capa, trabalho, não é? sabes? Eu ia para o trabalho se fosse preciso direta. E ninguém percebia. E eu vendia como ao caraças. Estás a ver? Tipo, era viver em puro êxtase, não é? Era procurar o êxtase da vida, que eu hoje procuro, mas sem nada disso. Então, ou seja, eu
arranjei muitas armaduras e mesmo o meu próprio coração, sinto que estou a tirar capas dessas armaduras que tive que construir durante uma vida inteira, não é? Para conseguir sobreviver a todas estas questões. Ainda tu dizes que a tua filha vai ser uma super mulher, não é? Sim, sim. Então, isto depois deste processo, ou seja, eu tive mais ou menos 2 anos em processo sozinha em casa, porque eu basicamente, o que é que eu conhecia? Eu conhecia um mundo em que estava com o pai da minha filha, que eram só drogas, motas, carros, homens, ok? Eu não tinha nenhuma amiga. E nesse tempo a tua filha estava contigo? Ela esteve sempre comigo. E eu lembro muitas das vezes quando nós consumíamos, quando ela estava a dormir. Mas havia uma outra vez, quando já estava a ficar assim mais fora, não é? Que ela própria sentia. E quando eu estava naquele processo de voltar a mim mesma, aquele processo de dor, quando voltas ao corpo, ela vinha para o meu lado, só para ouvir o coração a bater, porque o meu coração quase saía fora da caixa, sabes? Que era muito forte, esses batimentos. Então, eu lembro-me dela muitas vezes pôr a cabeça no meu coração e ele quase a explodir. E era tipo do género, mamãe, eu estou aqui. Foi forte. Mas, olhando para isso agora, eu sinto que isso foi um entendimento mais profundo para a vida agora. E depois eu deixei de estar com o pai da minha filha, não é? E portanto, foi um rasgar de tudo. Mas eu no primeiro ano, depois de deixar de estar com ele, ainda consumi umas poucas vezes e foi dessa vez que tive essa... sim, que eu já não estava com ele, que eu decidi mesmo pôr o ponto final. E procuraste ajuda, Kátia? Não. Passado um ano de eu já não estar a consumir, foi quando a minha mãe se apercebeu que eu consumia drogas. E que me disse assim nos olhos: queres ajuda? Queres que eu te interne? Queres que eu fique com a tua filha e deixas de trabalhar e vais? Eu disse: não, mãe, já não consumo drogas há um ano. Como é que foi esse processo sozinha, Kátia? Olha, nem sei bem ainda explicar, sabes? Porque foi um resguardar, foi mesmo passar pela noite escura da alma. E aí, sim, é que eu já estava em dor. Por isso é que a mãe percebeu. Entendes? Claro. Porque nós usamos adições, compulsões, tudo aquilo que nós queremos chamar, até mesmo através da comida e tudo mais, não é? Claro. Muito para tapar algo, não é? E quando tiras, destapas quem sou eu, não é? O que é esta dor que está aqui? Então foi um momento em quando me viram, sabes? Enquanto isso não me viam, não é? E a partir daí, sim, começaram a perceber. E eu comecei a não conseguir controlar a dor, não é? Porque não dava para controlar. Então era muito um mundo de trabalho, casa, trabalho, a minha filha, e era assim que eu ia recuperando diariamente. E foi muito depois através do estudo. Sabes que aquele vazio que existia e que eu tapava com as drogas, depois esse vazio começou a ser preenchido muito com um estudo profundo do ser humano. Da alma. Sim, da alma. Então foi isso, sabes? Foi esse estudo que iniciou. E depois, como eu sempre fui muito assim, não é? Muito forte com os meus processos e de aguentar tudo muito sozinha, depois foi tudo muito mais fácil depois de me conhecer com os meus processos internos. E eu cada vez mais me permito hoje em dia a pedir ajuda, sabes? Que é tipo, pá, vou baixar as armas, vou pedir ajuda, vou embarcar, sabes? E eu sinto que os meus maiores guardiões de jornada têm sido os meus terapeutas.
Claro. Têm sido as pessoas que me ajudam, que me impulsionam. E pronto, e as pessoas que também passam por mim e que eu também ajudo, não é? E que refletem tantas partes nossas. E eu sinto muito que muitas vezes quando um cliente está com algum bloqueio em algum ponto que não consegue avançar, eu sei que esse é um bloqueio que ainda existe em mim. Então é muito bonito isto, porque depois acabo por mergulhar em mim para poder também ajudá-lo, não é? E para ele também em conjunto, não é? Claro que ele não sabe disto, mas que em conjunto fazemos esse processo. Ai, Kátia, que vamos ter que começar a terminar. Eu tinha tanto ainda para conversar contigo. E como é que hoje a tua filha, como é que é a relação com a tua filha? Olha, como é que é esse reconstruir, não é? Na verdade, da vossa história também. Sim, eu sinto que aprendo a ser mãe todos os dias, não é? Eu acho que todas nós. Então, eu sinto que hoje em dia eu tenho um relacionamento tão bonito com a minha filha. Teve muitas etapas, ele passou por muitas etapas. Claro. Das últimas etapas que eu passei até esta que eu estou agora, eu sinto que eu trazia muito a raiva, sabes? Que era a única pessoa que eu conseguia sentir a raiva que eu sentia e eu sabia que aquilo não era meu, sabes? Então foi perceber de onde é que vem esta raiva, não é? De onde é que vem isto? Então eu vou lá, vou perceber de que ponto da ancestralidade é que eu estou a honrar, em que eu estou a amar profundamente e que estou a fazer o mesmo à minha filha, só para ser trazido à luz esta pessoa, esta situação, este movimento. Então é mesmo mergulhar profundo e de perceber, ok, isto não é meu, eu estou a ter estas atitudes com ela, então isto vem de onde, não é? Então ok, bora lá explorar isto. E eu sinto que eu sou uma mergulhadora mesmo, sabes? Eu mergulho nos meus processos. E isso também se reflete muito com os meus clientes, que eles também mergulham em si. E eu sinto que estou assim numa relação tão bonita agora com a minha filha. Tão bonita. Eu espero mesmo que ela tenha muito orgulho em ti, porque, sim, sabes, eu acho que as nossas histórias, alguém dizia aqui uma vez no podcast, que as nossas histórias não têm que nos definir, nós não somos aquela história. É o que eu sinto. Mas que o que fazemos com isso, não é? O que trazemos disso, o que construímos com isso, pode ser realmente maravilhoso, não é? Porque existe uma história que te levou a algum lugar e que te permite estar no lugar onde estás hoje. Então, como é que um dia tu gostarias que a tua filha olhasse para ti? Olha, eu sinto que ela no fundo já o olha, não é? Ela no fundo já o olha. E que ela tem uma admiração imensa. Ela quase todos os dias me faz desenhos de amor, sabes? E sentes-me tanto, ela é uma super criativa, adora artes, adora dançar. Nós fazemos imensas coisas as duas juntas, como acampar as duas juntas, sabes? Eu levo-a assim para experiências super diferentes, de, sei lá, ir no inverno e dar um mergulho na praia. Ela puxa mesmo pela minha criança, porque ela é assim, ela é super extrovertida. Ela faz-me ver muito aquilo que eu era em criança e que de alguma forma não era bem vista, sabes? Não era bem vista ter este fogo, não é? Tipo, este fogo. E eu sinto que a minha filha vai representar muito este fogo, esta sexualidade, sabes? Em mim. Então é tão bonito ver essa sexualidade nela, mas também poder ajudá-la a trabalhar esse fogo nela, ok? Porque a maior parte dos adultos não sabe lidar com isso. Então ela só está a representar a criança que eu era. Tão lindo. Olha, meu amor, eu sinto-me assim mesmo super honrada de te ouvir. É mesmo uma gratidão profunda pela tua confiança de partilhares aqui a tua história neste cantinho, e que tenho a certeza que vai inspirar muitas pessoas e orgulho mesmo de ouvir mulheres como tu, sabes, que todos temos a nossa história e que transformam isso e que fazem isso não ser aquilo que te define, mas aquilo que te impulsiona, aquilo que te transforma. Então, muito, muito obrigada mesmo por... Filipe, pelo teu propósito aqui, pela tua missão, que é tão bonita. Admiro mesmo muito as pessoas que trazes e a energia
colocas a este projeto que é tão importante chegar ao outro. E o que é que tu sentes, para terminarmos a nossa última pergunta, esta vontade de vir agora também partilhar, né? De ser parte da tua cura, porque quando nós afirmamos, quando nós assumimos a nossa história, ela também vai sendo curada, não é? Porque até nós não a aceitarmos, nós não a partilhamos. Sim. O que é que tu sentes que é esta vontade agora de partilhares, e o que é que tu esperas aqui com esta tua partilha? Olha, eu vim muito numa ação guiada por algo maior. Não espero nada. Sabes, não espero nada. Vim aqui mesmo no sentido de, ok, está na hora de eu partilhar isto. Não faço a mínima se isto vai chegar a... Ou seja, não, é mesmo não controlar o processo, sabes? Eu estou muito nesta de, olha, não controlo nada. Eu vou só dar o meu contributo. Eu sinto que esta história é serviço, não é? Que ela é minha, mas já não me pertence, não é só minha. E dizer também às pessoas que, por mais feia que seja a tua história, por mais dor que tu passaste, por mais situações dolorosas que tu tenhas e coisas escondidas de ti mesmo, que é super importante tu olhares para essa tua maior dor, porque a tua maior dor pode ser a tua maior força. Sem dúvida. Yeah. Obrigada. Grata. Obrigada. Meu amor. E deixo-te aqui a minha honra mesmo de te escutar e de ver histórias transformar-se em coisas bonitas, não é? E obrigada por partilhares isso e por trazeres aqui um tema tão importante desta questão de não é, da culpa enquanto ela te martirizava. E de quantos nós vivemos na culpa, não é? Na culpa, quando o momento que estamos a viver agora podemos fazer diferente agora. Sim, não é? sim. E só mesmo uma última coisinha. Eu sinto que a grande libertação vem muito desse desbloquear da culpa, da aceitação, sim, mas também de um perdão. Mas de um perdão, eu tenho trabalhado muito o perdão e estudado. Eu sinto é nosso, não é? Que o perdão é mais do que isso, é a sentir, não é? Que aquilo foi tal e qual como foi, para um bem maior e divino, sabes? Que é tudo o que acontece de menos bom na tua vida é uma bênção. Então, eu sinto que o perdão não é aquele perdão de eu tiro a culpa de mim e ponho em ti. Mas é um lugar de neutralidade, é um lugar de eu vejo-te. E eu vejo-te. Eu também. Obrigada. Grata. E até ao próximo episódio. Grata. Obrigada a todos.